Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Vice-Almirante Monteiro Montenegro, em nome da bancada do PSD, e agradecer a sua presença aqui na Comissão, para, no fundo, nos ajudar também aqui no esclarecimento de várias matérias ligadas ao desaparecimento das armas de tanques. O Sr. Vice-Almirante passou à situação de reserva em 20 de maio de 2014. Exatamente. 62 anos passei à situação de reserva, sim, certo. Mas, no entanto, permaneceu na efetividade do serviço como Inspetor-Geral da Marinha. Exatamente. O que é que faz um Inspetor-Geral da Marinha? Quais são as competências? Sr. Deputado, o Inspetor-Geral da Marinha é o principal, portanto, conselheiro do chefe de Estado-Maior da Armada para que ele possa aferir o estado de prontidão, de operacionalidade, de coesão, de cumprimento das regras que estão na Marinha. E, portanto, fazem-se inspeções rotineiras, fazem-se inspeções, portanto, extraordinárias. O seu principal objetivo é ajudar, portanto, o Almirante Sema na sua ação de comando. Terminou essas funções em 1 de 1 de 2016, quando foi, em 31 de 12 de 2015, quando no dia 1 de 1 de 2016 foi para assessor do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, até 20 de 5 de 2018. Exatamente. Bem, e quais eram as suas funções como assessor do Sr. Primeiro-Ministro? As funções de qualquer assessor, julgo eu, é estar pronto para que, quando o chefe dele necessita, possa, portanto, corresponder ou imediatamente, se estiver, portanto, por dentro do assunto, ou, por outras vias, procurar a informação necessária a satisfazer, portanto, a necessidade do seu chefe. Neste caso, o seu Primeiro-Ministro. Aquilo que eu fazia rotineiramente era, portanto, análise, portanto, de relatórios provenientes do Ministério, portanto, da Defesa, os relatórios, portanto, do CIED, outros relatórios, portanto, de alguns organismos das Forças Armadas, nomeadamente, portanto, do IASFA, o acompanhamento próximo das Forças Nacionais destacadas, o planeamento, a preparação e o acompanhamento das visitas do Sr. Primeiro-Ministro às Forças Armadas, a preparação do Conselho Superior de Defesa Nacional, a análise, portanto, de documentos da União Europeia e da NATO relativamente a matérias de defesa e matérias militares, leis orgânicas, portanto, dos organismos, portanto, pertencentes à defesa, situação do Arsenal do Alfeite, por exemplo, o aeroporto de Montijo, enfim, etc, etc. Pelo que acabou de relatar, dentro das suas competências, tinha acesso a uma série de informação privilegiada. Tinha acesso a alguma informação que não circulava publicamente, mas também não era informação confidencial, exceção feita, portanto, aos relatórios do CIED. Tinha acesso a relatórios da Polícia Judiciária Militar, nem dos Serviços de Informação Militar? Não, nem tenho conhecimento que esses relatórios, portanto, sejam dirigidos ao Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, não. Eu tratava dos relatórios do CIED, a Assessoria de Segurança tratava dos relatórios do CISCO. Sr. Vice-Almirante, com toda essa documentação, todos esses pareceres que dava, entregava esses relatórios ao Sr. Primeiro-Ministro? Quando era necessário, portanto, fazer um relatório, portanto, sim, fazia. Já disse que soube do furto do material de tanques, mesmo tendo essa informação toda e tendo acesso aos próprios FIAs militares, pela comunicação social. Se me permite, eu vou dizer isto de outra forma. Qual foi o seu estado de alma como militar para quando soube deste acontecimento? E como é que via achou que era um pequeno furto, não deu importância, achou que era atenção que está aqui uma coisa grande, temos de ter cuidado, avisou o Sr. Primeiro-Ministro? Sr. Deputado, o estado de alma era do pior que poderia haver. Isto, como é evidente, este furto, pela sua dimensão,
enfim, teve um impacto muito grande nas Forças Armadas, em particular no Exército. Eu atrevi-me a dizer que isto foi uma injustiça terrível para o Exército, que acho que o Exército não merecia isto. E o nome do Exército andou um pouco pelas ruas da amargura por causa do caso de Tancos, com muita pena minha, e acho que é uma injustiça. Disse o Sr. Almirante, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que o Exército não é Tancos, e é bem verdade. Portanto, foi como militar, não tanto como militar da Marinha, mas como militar, portanto, em geral, isto foi, portanto, um choque para mim. Enfim, toda a gente, qualquer cidadão português, mas por maioria de razão, portanto, os militares, mas qualquer cidadão português ficou afetadíssimo por isto, porque a imagem do país, externamente, também foi, portanto, naturalmente abalada. Portanto, foi um choque muito grande e fiquei, portanto, para responder à pergunta do Sr. Deputado, fiquei um pouco na expectativa de qualquer demarche, qualquer orientação que o Sr. Primeiro-Ministro pretendesse da minha parte, mas que não ocorreu. Mas pessoalmente achou que deu importância a este roubo? Achou que tinha uma dimensão grande, que estava aqui um problema para Portugal, no fundo? Portanto, seguramente, enfim, a dimensão, portanto, do roubo, a perigosidade do material, portanto, roubado, é evidente que sim. Não sei, ainda hoje não sei quais é que seriam, portanto, os destinos, portanto, desse material, se ia para o tráfico internacional de armas, se era para ser usado pela criminalidade organizada, portanto, internamente. Agora, seguramente, fiquei bastante preocupado. Enfim, não imito a opinião de que a segurança nacional tivesse ficado posta em causa. Agora, o facto de haver armamento à solta, digamos assim, portanto, nas ruas, aumenta a perigosidade de qualquer cidadão e, portanto, como cidadão também fiquei preocupado, com certeza. Fez algum relatório sobre isto com este seu estado de alma para o seu Primeiro-Ministro? Não, Sr. Deputado, eu não fazia relatório de estado de alma ao Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que fazia eram objetivos. Da forma como viu e apreciou e achava que tínhamos aqui um problema grande, portanto, seria natural, se eu fosse assessor, quero lhe dizer, fazia um relatório, o que é normal, é como faz os relatórios quando recebe um documento, quando recebeu, de certeza, a lei orgânica da PJM, também fez um relatório para o Sr. Primeiro-Ministro para ele saber o que é que se passava. Só estou... Sr. Deputado, acho que o meu estado de alma e a minha preocupação era idêntica à do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro não necessitaria de relatório algum, porque ele também estava preocupadíssimo com o assunto. Não havia ninguém em Portugal conversaram sobre isto. Não ficasse. Conversaram sobre isto. Não conversámos sobre isto, mas, nomeadamente, nessa reunião que ocorreu no dia 11, a preocupação do Sr. Ministro e as declarações públicas que fez eram por demais evidentes que estava preocupado com a matéria. É normal um assessor, seja ele qual for, de que ramo for, seja do ambiente ou seja militar, ter reuniões com a chefia, neste caso com o Primeiro-Ministro. Tinha reuniões normais e pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, com o Sr. Primeiro-Ministro? Não, Sr. Deputado, as reuniões que tinha eram com a Sra. Chefe de Gabinete e não com o Sr. Primeiro-Ministro, a não ser, portanto, num caso ou outro, muito pontual, em que o Sr. Ministro, portanto, me chamava, portanto, para falar diretamente. Conhece o Major Vasco Brazão? Não conhecia pessoalmente, não. Aliás, não conhecia, portanto, ninguém da Polícia Judiciária Militar. E quando eu digo não conhecia, era ter um contacto próximo, eventualmente ter-me cruzado com o seu diretor ou com inspectores da Polícia Judiciária Militar, em cerimónias militares, mas num contacto pessoal, não. Conhece e o Coronel Luís Vieira? Também não, Sr. Deputado. E o Coronel Estalagem? Também não, é só para ficar registado, que não conheço, por isso fiz estas questões uma a uma. Diga-me uma coisa, porque eu também fiz o meu serviço militar e não foi assim tão curto como tudo isso. Eu habituei-me, temos uma máxima, e já foi repetida aqui por todos os militares que aqui vieram, nas Forças Armadas, que nas Forças Armadas as ordens cumprem-se, não se discutem. Não acha estranho haver uma ordem da PGR que não foi cumprida pela Polícia Judiciária Militar? É uma coisa que eu não compreendo, como é que o militar, que tendo estes princípios
que são o do cumprimento, a chefia militar tem mais informação que nós, por isso nos está a dar esta orientação, esta ordem, e, portanto, nunca se discute as ordens. Aqui não foi discutido sequer, não cumpriram. Portanto, fizeram tudo por princípio, por aquilo que nos tem sido dado a conhecer aqui nesta comissão. Houve uma investigação paralela à Polícia Judiciária, quando a Polícia Judiciária tinha, no fundo, a competência para fazer essa investigação. Sr. Deputado, faz parte do mundo militar o cumprimento de ordens, naturalmente, quer dizer, isso é evidente. Enfim, a decisão da Sra. Procuradora-Geral da República de entregar o processo, portanto, à Polícia Judiciária, enfim, não é como aquelas ordens diretas que no dia-a-dia militar o superior hierárquico, portanto, dá ao subordinado, mas não deixa, portanto, de ser uma orientação, se quiser, até uma ordem, portanto, de cumprimento obrigatório. Mas, enfim, esse não cumprimento cabe a responsabilidade a quem, portanto, não cumpriu. Eu só não percebi aqui, e voltava um bocadinho atrás, que é quem é que o contactou para apresentar a lei orgânica da PJM? Sr. Deputado, o Sr. Coronel Luís Vieira diz que eu lhe telefonei a esse propósito. Confesso que não me recordo, mas admito perfeitamente que possamos, mas não me recordo. Estou mais inclinado a que tivéssemos contactado, portanto, via mail. Agora, confirmei, sim, eu tive a oportunidade, porque eu já não lembrava disso, mas tive a oportunidade de confirmar, e eu lembro-me de ter tratado o assunto do Estatuto, da Lei Orgânica da Polícia Judiciária Militar, portanto, acho, enfim, perfeitamente plausível que possa ter contactado, ou telefonicamente, ou por e-mail, portanto, com o Sr. Coronel, portanto, Luís Vieira. Já agora, e fazia-lhe uma pergunta, já para a segunda parte, que é, já falou sobre isto, qual foi o seu estado de alma, se me permite, mais uma vez, com o achamento? Ficou aliviado? Ficou descansado? Temos o problema resolvido? O que é que achou aí nessa altura? E se diz isto não é... É uma caixa de fruta a mais, falando em caixas, isto não é uma coisa a mais, aparecer assim de repente, sem nada? Sr. Deputado, fiquei muito satisfeito com o aparecimento, portanto, do material, mas bastante satisfeito porque viria a pôr praticamente, enfim, é um bocado sugestiva a expressão, mas a principal preocupação, em minha opinião, era efetivamente a recuperação, portanto, do material e, subsequentemente, portanto, obviamente, a persecução dos autores, portanto, do furto. Mas a recuperação do material era um fator absolutamente decisivo. Nenhum português se sentiria, enfim, confortável, como há pouco disse, que andasse, portanto, aí à solta, portanto, material militar e perigoso. Portanto, essa recuperação trouxe, sem dúvida, portanto, algum alívio a todos os portugueses e, em particular, portanto, às Forças Armadas e ao Exército. Portanto, fiquei bastante satisfeito. A forma como apareceu, só posteriormente, enfim, com o desenvolvimento dos acontecimentos, é que vinha a perceber-me que teria sido uma forma, enfim, menos correta, menos lícita, se quiser. Sr. Vice-Almirante, já referiu aqui que não conhecia aquele memorando de 4 de agosto, porque até estava de férias nessa altura, e só depois, mais tarde, pela comunicação social, é que deve ter conhecido também este memorando, não? Nem isso, Sr. Deputado. Eu só tive conhecimento da existência desse memorando a propósito das declarações aqui preferidas, portanto, nesta comissão. Antes não tinha tido qualquer conhecimento, portanto, dele. Não foi para a comunicação social, foi para aqui para a comissão. Sim, não me recordo. Aliás, acho que a comunicação social, tanto quanto me é possível recordar, nunca mencionou, portanto, este memorando de 4 de agosto. Portanto, a encenação em si, só nessa altura é que percebeu aqui Não, já tinha percebido antes, mas aqui confirmou e que havia um memorando que contava essa encenação toda. Assim, aquele memorando, eu não sei bem, portanto, qual é que foi o objetivo, portanto, dele. Continuo com a convicção de que foi uma recuperação, mas que se baseou, portanto, numa encenação que era a tal, portanto, denúncia anónima. Porque é que isto assim foi feito? Não sei se foi para, enfim, conseguir levar até ao fim
toda a operação de recuperação fruto de eventuais exigências do informador. Não sei se foi para camuflar, portanto, uma investigação paralela que a PJM pudesse ter feito. Enfim, os seus propósitos não sei, mas percebo um pouco a grande preocupação com a recuperação das armas. O Sr. Coronel Luís Vieira referiu aqui que entendia que era do interesse nacional. Efetivamente, não é a ele que compete definir o que é o interesse nacional. Mas acho que o senso comum também diz que era do interesse nacional que as armas, portanto, fossem recuperadas. Também não sei se corresponde à realidade o facto de o Sr. Coronel ter aqui dito que, se não tivessem sido recuperadas naquela altura, provavelmente hoje estariam na barragem de Castelo de Bode. Ainda bem que foram recuperadas, porque se elas estivessem no fundo da barragem de Castelo de Bode, continuaríamos aqui a viver durante dias e anos nesta incerteza de onde é que estaria, portanto, o material. Eu tinha aqui mais uma série de perguntas, algumas, a maior parte já relativas à encenação. Portanto, nunca lhe foi transmitida alguma informação sobre o processo de recuperação do material? É só para ficar registado que desta situação. Nem nunca recebeu documento algum sobre este processo todo das armas de tanque? Nenhum, Sr. Deputado. Nem foi entregue no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, assim como ao Sr. Vice-Almirante. Peço desculpa ao Sr. Vice-Almirante, não lhe foi entregue nenhum documento, nem nenhum memorando sobre o desaparecimento das armas e o aparecimento ou qualquer encenação. A mim seguramente não foi entregue. No gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, não posso ter a certeza, porque nem toda a documentação que entra no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, é depois distribuída aos assessores. Existe aquele princípio da necessidade de conhecer. Presumo eu que um documento sobre esta matéria, que houvesse alguma necessidade de o assessor militar, portanto, dele tomar conhecimento. Como não me chegou, portanto, nada às mãos, é de presumir que não chegou nada também ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Só que um esclarecimento que precisava foi em relação à reunião de 11 de julho, no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, com todos os elementos, com os chefes de Estado-Maior. Foi o Sr. Vice-Almirante que sugeriu esta reunião ao Sr. Primeiro-Ministro? Digo eu. Não fui, não. Não, o Sr. Primeiro-Ministro, portanto, tinha estado ausente, tinha chegado, portanto, esta reunião só foi numa terça-feira e quis, portanto, presumo eu, portanto, inteirar-se pessoalmente e de uma forma direta com os chefes militares sobre o estado de segurança do material, portanto, militar nos diferentes ramos e também, bem assim, naturalmente, deu a oportunidade ao chefe de Estado-Maior do Exército de prestar alguns esclarecimentos muito preliminares sobre aquilo, portanto, que tinha acontecido em Tancos. O Sr. Vice-Almirante articulou com uma assessor militar e, dentro das suas competências que me disse ao princípio, articulou esta reunião com a senhora chefe de gabinete, que era com quem falava. E preparou, ajudou a preparar a reunião, a convocar as pessoas, a fazer pelo menos um guião da reunião. Estas coisas é normal fazer-se. Não, guião da reunião não me recordo se fui eu que fiz a convocatória, portanto, aos chefes, portanto, dos ramos. Lembro perfeitamente de ter sido eu que os recebi individualmente, portanto, no gabinete e os encaminhei, portanto, para a sala de espera e posteriormente, portanto, para a sala onde a reunião, portanto, teve lugar, mas não houve nenhum guião, portanto, sobre a reunião. Sr. Vice-Almirante, Monteiro Montenegro, quero lhe agradecer as respostas que pelo menos me deu a mim e a que deu aos meus colegas, porque foram importantes para todos nós, e agradecer a sua presença aqui também e dizer-lhe que, para mim, muito obrigado. Sr. Presidente, termino aqui.